Êxodo 15, verso 22. Se alguém sem Bíblia aí pertinho de você, deixa essa pessoa acompanhar a leitura ao seu lado. E diz assim a palavra: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, preciosa é a nossa comunhão neste lugar. E agora, ao abrirmos a tua palavra, rogamos que o teu Espírito ministre com poder e glória, que saiamos daqui edificados pela tua palavra, que lares, famílias, indivíduos sejam impactados pelo poder inigualável e inconfundível da tua preciosa palavra. Oramos assim no nome precioso e forte de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. O capítulo anterior é um capítulo de grande festa e, ao mesmo tempo, de muita preocupação para o povo. O povo havia acabado de sair do Egito, estava indo, segundo uma palavra do Senhor, em direção à terra prometida. Depois de um grande mover do Senhor e de uma maneira tão maravilhosa, Deus abre o Mar Vermelho e o povo passa com os pés enxutos para o outro lado. O exército de Faraó, que vinha logo atrás, é totalmente consumido pelas águas do mar, porque quando o último do povo hebreu pisa da outra margem, as águas se fecham. E Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, todo o seu exército é consumido pelas águas. Uma grande festa toma conta do arraial do povo de Deus, a ponto de Moisés levantar um cântico, que está aqui no capítulo 15. Há uma grande dança e celebração na presença do Senhor. É interessante porque logo depois de uma grande vitória, de uma grande bênção, a nossa tendência é essa: nós gostamos de celebrar. E é importante celebrarmos as bênçãos do Senhor na nossa vida. É bom saber que o Senhor tem cuidado de nós. É bom saber que Ele tem livrado o seu povo. E as festas, as celebrações fazem parte da nossa caminhada. O texto diz, nos versículos anteriores a esses que lemos, que Miriam começa a dançar com todas as mulheres, pega o seu tamborim e faz ali, talvez, o primeiro samba gospel que existia na presença de Jesus, porque tamborim dá samba. E celebram na presença do Senhor. A festa era tão grande que o texto que começamos a ler a partir do verso 22 diz que Moisés teve que quase que empurrar o povo para sair da festa. O texto começa dizendo assim:
fez Moisés partir a Israel. Porque na realidade, ninguém queria ir embora. Aliás, que coisa boa é celebrar na presença de Jesus. Depois de um grande livramento, depois de ver o poder de Deus agindo na sua vida, o povo não queria sair do lugar. É como igreja, um bom culto, ninguém quer ir embora. A gente fica dizendo, poxa, a vida não acaba, não, mas a vida continua. E Moisés sabia que o melhor de Deus não estava ali às margens do Mar Vermelho. Ele havia sido chamado para conduzir o povo a um lugar específico. O lugar da celebração perpétua não seria às margens de um milagre só. Eles precisavam continuar caminhando, porque eles estavam indo em direção à nova terra. E então Moisés faz o povo partir. O povo começa a ir e o que tem no horizonte não é nada assim muito agradável. Porque o texto diz que eles saíram de um tempo de festa para o deserto. Que contraste! Festa, celebração, bênção, rodopiava, sapateava, tamborim na mão, típico culto pentecostal. Tinha gente rodando com lencinho, é aquela festa. Mas aí então o grande líder diz, gente, a coisa tem que ir para frente. Deus não nos tirou do Egito para a gente acampar do lado de cá do Mar Vermelho. Há uma promessa, assim como há uma promessa para a sua vida. É importante celebrarmos algumas vitórias, mas nós não podemos nos deixar distrair para o alvo principal que Deus tem para a nossa vida. Deus tem um alvo maior para nós. Deus tem um alvo maior para a tua casa. Deus tem um alvo maior para a tua vida. E às vezes nós ficamos sendo apenas crentes de celebrações isoladas. É importante celebrar, mas Deus tem um norte para cada um de nós aqui. Então Moisés, fazendo o povo sair, e a proposta não era assim, das mais agradáveis, eles começam a ir em destino à sua terra prometida, ao deserto. Passam por duas cidades. O texto diz que eles passam pelo deserto de Sur, caminham 3 dias nesse deserto e não acham água. Normalmente a vida cristã é exatamente um exemplo daquilo que acabamos de ler. Dias de grande festa e logo em seguida um deserto. Dias de grande conquista e de repente não tem água. Dia de grande celebração e às vezes tristeza. Porque essa é a realidade da nossa vida mesmo. Gostava quando o pastor Ronaldo Bezerra ministrava sobre a nossa vida, sobre essa realidade transparente do Evangelho. Achamos que a vida é uma avenida de escola de samba durante todos os dias do ano. Não é. Tem dia que não tem festa, tem dia que o tamborim não toca, tem dia que a gente não dança na presença de Jesus, tem dia que as lágrimas correm pelo nosso rosto e nós não temos nem sequer palavras para proferir. Assim é a vida. Depois de uma grande festa, depois de um grande milagre, depois de uma grande manifestação do poder de Deus, deserto, sem água. E eles chegam a um lugar, o texto diz que eles chegam num lugar chamado Mara. Tinha esse nome, e o próprio texto nos ensina isso, porque neste lugar as águas eram amargas. Não sei quantos se lembram da história de Ruth e Noemi, que quando ela volta para Belém, ela diz, não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, porque grande é a minha amargura. Às vezes é assim. Um grande lugar de festa transforma-se num momento amargo. Um casamento que era uma grande festa
fica amargo. Uma caminhada com Deus que era linda, maravilhosa, um ministério que você estava envolvido, você estava animado, você se envolvia e de repente fica amargo. O tempo da celebração passa e o tempo da amargura chega, e é assim com todos, foi assim com Jesus. Quando chega em Jerusalém, o texto em Mateus 21 diz que ele entra e o povo cantava: Hosana nas alturas, Hosana ao que vem, em nome de Jesus. Poucos dias depois, a festa tinha se transformado em lamento para os discípulos, porque o mestre estava sendo crucificado. Esses contrastes fazem parte da nossa vida, e se nós não prestarmos atenção para essa realidade transparente da vida humana, nós temos uma tendência de nos frustrar com o Evangelho. Achamos que não, é só festa, que é só bênção, que não vai ter mara. Vai ter mara sim, senhor. Vai ter mara quando um diagnóstico chega e ele vai contra aquilo que você esperava. Ao vir aqui para a igreja, um casal teve um filhinho recém-nascido, deve ter 45, 50 dias. O tempo de festa, 45, 50 dias atrás, o nascimento de um filho, coisa linda, o pai pega no colo, mas estão no hospital hoje à noite, numa UTI, porque o filho está com uma pneumonia grave. As amarguras vêm, sim senhor. Mas que bom é saber de que a gente não só sai do tempo de festa, mas nós também não precisamos parar na amargura. Porque a gente não para na festa, mas a gente também não para na amargura. A nossa vida é um caminhar constante. Eu vou caminhando e eu vou cantando a música, caminhando eu vou para Canaã, e assim a gente vai. Tem um dia que é festa, tem um dia que a gente chora, um dia a gente celebra, no outro dia a gente tem amargura, num dia tem muita água, num dia não tem água nenhuma, mas de uma coisa eu sei o meu destino. Esse é o segredo. Eu não posso me deixar levar pelas questões paralelas do caminho. Quando você sai em uma viagem, você não sai simplesmente para se distrair com os pontos que estão na estrada. Quando você sai de Campinas e vai a uma cidade, por mais que tenham momentos de lazer no caminho, você para para almoçar, você para abastecer, e tem gente que gosta de parar e comer umas 50 vezes no caminho. Come coxinha, come risoles, come pastel, come salgadinho, para tomar. Não pode ver uma Kombi fazendo garapa. Já viu aquelas combosas que para um negócio que e para e água? Então você pode até parar no caminho. Às vezes no percurso fura um pneu. Se é um daqueles carrão ainda, que o radiador está assim meio querendo não funcionar mais. Depois de um certo tempo superaquece. Você para, mas você não vai ficar ali o resto da vida, vai? Você vai buscar ajuda, você vai arrumar um jeito, você liga para um mecânico, você vai no posto mais perto, você busca um garrafão d'água, você espera esfriar, mas você quer continuar, porque você não saiu de Campinas para parar no meio do caminho. Assim é a nossa vida com Cristo também. Nós saímos de um ponto para chegar em outro. Deus não nos tirou do lugar onde estávamos, Deus não quebrou as nossas correntes, Deus não tirou a nossa vida de escravidão para que nós ficássemos distraídos com as situações do caminho. Festa faz parte da vida do crente. Muita. Milagres acontecem. É tempo de celebração. Falava do irmão Marino, ele me buscou aqui durante o culto, me chamou ali fora e falou: pastor, eu preciso contar meu testemunho. Era para eu ter operado numa segunda-feira. Ou terça, era segunda ou terça, meu marido? Segunda. E ele se internou, com antecipação no hospital. Quando foram fazer a cirurgia, pela graça e misericórdia do Senhor, fizeram mais um teste, e o sangue dele estava muito fino. Quando o sangue não está coagulando direito, você não pode abrir. Porque se alguém faz uma cirurgia com o nível, é o que é leucócito, glóbulo vermelho, eu não sei nada disso aí. É o que? Plaqueta? Plaqueta para mim é aquilo que levanta na beirada do estádio, subiu a plaqueta. Para mim é aquilo lá. Pois é, que seja a plaqueta. Se você opera com aquele negócio baixo, você morde na mesa.
Pela graça do Senhor, conseguiram identificar. Ele operou-se na sexta-feira, está aqui hoje, dando glória e louvor ao nome de Jesus. E é tempo de festa para a vida dele hoje. Mas quando ele recebeu o diagnóstico, foi dia de mara. Foi dia de amargura. Foi dia que não tinha água. Dia que a gente vem na igreja e a gente parece que não consegue ouvir nada. Tamanha é a nossa aflição. O povo sai, chega num lugar chamado Mara. E aí há uma pergunta, e eu quero ser muito breve hoje à noite, porque eu quero pedir para o pastor Ronaldo voltar e ministrar mais uma vez para nós. Quando chegam ali, ele diz: o que havemos de beber? Que bom é saber que o Deus que nos tira de um ponto para nos levar ao outro, mesmo que os momentos de amargura, mesmo que os momentos de dor cheguem, Ele é responsável para prover aquilo que precisamos. Esse é o segredo de andar com Jesus. Não é que com Jesus não vai ter problema, é que com Jesus, mesmo que os problemas venham, eu não preciso me preocupar, Ele cuida de mim. Ele supre as minhas necessidades. Ele transforma um deserto num lugar de suprimento para a minha vida. Não quer dizer que não vai haver deserto, mas mesmo que o deserto venha, eu não tenho por que temer atravessá-lo. Ele é Jeová Jirê, o Deus que provê. Ele faz as codornizes caírem do céu, Ele provê o pão, Ele faz da água brotar da rocha. Ele é o Deus que transforma até uma fonte amarga em água doce. Mas as questões, as perguntas, elas existem. Não há problema nenhum de questionar, que havemos de beber. O povo começou a murmurar, afinal de contas, 3 dias atrás, estava todo mundo no oba-oba com Jesus. 3 dias atrás, estava todo mundo tocando tamborim. E agora? Chegamos aqui num lugar, 3 dias de deserto, e o texto diz, versículo 24, olhe para a sua Bíblia. O povo murmura contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés faz algo que eu e você precisamos fazer quando os dias de amargura chegam. Ele clama ao Senhor. No momento da amargura, a gente não fica dizendo: bom, era 3 dias atrás. 3 dias atrás que eu estava tocando tamborim. 3 dias atrás que o mar abriu. 3 dias atrás que foi grande o livramento do Senhor. Meu irmão, pare de ficar remoendo e vivendo questões do passado. Você precisa de um milagre hoje. O que Deus fez ontem, celebre, regozije-se, sirva isso de memorial para a sua vida, para marcar a tua história, mas a sua caminhada precisa estar dia a dia, repleta de uma busca do Senhor, para suprir a sua necessidade hoje. Moisés vai, e o texto 25 diz que ele clama ao Senhor. Quando não há o que beber, quando o tempo é de amargura, clame a Deus, busque ao Senhor. Talvez aquilo que você julgava ser algo bom, que começou bom, tenha se transformado hoje num tempo de amargura. Não pare no caminho, clame ao Senhor. Talvez o que você precisa fazer como indivíduo, como família hoje à noite, é levantar a sua voz diante do trono da graça. E há uma certeza de que Ele não somente ouve o nosso clamor, mas Ele atende a nossa súplica quando a fazemos crendo de que Ele é capaz de responder. Ele responde. Moisés clama. E olha que coisa interessante. Quando Moisés clama, o Senhor lhe mostra uma árvore. Aqui alguns teólogos tendem a fazer uma aplicação, às vezes muito distinta uma da outra. Mas eu gosto dessa interpretação do texto. O texto diz que depois que o Senhor mostra esta árvore a Moisés, Moisés faz o quê? Pega a árvore, lança onde? Nas águas. E depois que ele lança a árvore nas águas, as águas se tornaram doces. Deus tem sempre um antídoto para a nossa amargura. Deus tem sempre uma resposta.
Mas a maior resposta que existe para um momento como esse é a cruz de Cristo. Os originais em hebraico usam a mesma palavra para árvore, como aquela que é usada para fazer referências sobre maldito aquele que for pendurado no madeiro. O sentido da árvore aqui é uma analogia, e o termo teológico que usamos é uma tipologia da figura da cruz sobre a vida de um povo. A cruz de Cristo, a pessoa de Jesus, quando é lançada sobre a minha amargura, ela transforma tudo. Esse é o diferencial que encontramos na pessoa de Cristo. Talvez o que você precise para transformar esse momento de amargura na sua vida seja um pouco mais de Jesus. O que precisa fazer parte da sua vida hoje não é simplesmente uma boa ideia, não é religião, não é uma estratégia. O que você precisa hoje é que Cristo se faça presente na sua vida. Colocar Cristo dentro desse casamento que está amargo. Colocar Cristo dentro desse teu coração que está amargo. O texto diz que quando a árvore é lançada, as águas se tornam doces. Jesus tem esse poder de transformar aquilo que é fel em mel. Que coisa boa. Jesus tem um poder de pegar uma vida sem sentido, no buraco, amarga, seca, no deserto, e pela sua presença, quando Cristo entra em cena, quando Cristo é exposto à minha vida, à minha casa, à minha família, à minha realidade, Ele muda tudo. Por isso que hoje à noite, o que você precisa não é de um bom culto, você precisa é levar Jesus para casa. O que você precisa não é guardar uma boa lembrança de uma palavra, de um pastor que ministrou com unção. O que você precisa é levar essa árvore preciosa que é Jesus, e lançá-la sobre a sua amargura, lançá-la sobre a sua casa, lançá-la sobre o seu coração, e perceba imediatamente que aquilo que era amargo vai começar a ficar doce. Eu me lembro algum tempo atrás, e minha irmã, que está aqui hoje, tinha ido fazer alguma coisa com a minha esposa, e ficou eu e meu cunhado. Eu falei para ele, eu vou fazer a janta hoje. Fica tranquilo que eu vou cozinhar. Passamos no supermercado e comprei um pacote de nhoque pré-cozido. A coisa também, vocês não querem exigir muito de mim, né? Fazer cozinhar, vocês acharam que eu já ia fazer assim um prato com entrada, né? Não. Nhoque pré-cozido. E eu disse para ele, fica tranquilo que eu vou comprar, inclusive, meio quilo de carne moída, patinho moído 2 vezes, para ficar chique. Comprei uma lata de extrato de tomate, falei, eu vou fazer um molho, a gente cozinha esse nhoque, e eu jogo em cima do nhoque esse molho, e você vai ver, rapaz, a janta está garantida. Chegamos em casa, cheguei lá com os ingredientes, achando que eu era um verdadeiro mestre cuca. Cheguei, deixa comigo, botei água para ferver, bonitinho, botei um nhoque e tal, enquanto cozinhava, deixava subir, porque tem que subir, não é assim? Só para boiar. Os que estão lá embaixo você não pega. Você deixa, eu não sou tão bobo assim. E o negócio eu já fui pegando. Enquanto isso eu fui lá e fui fazer a carne, um molho. Botei o molho da carne moída e tal, e peguei o sal. E pus o sal. E peguei a colher, eu acho que pode ir mais um pouquinho. E eu não havia me atentado que o extrato de tomate também já vem com um pouco de sal. E fiz um negócio, irmãos, que quando a primeira garfada foi para a boca, meu cunhado olhou para mim e disse assim, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu falei, porque está ruim. Ele falou, ruim? Não tem como comer. Eu falei, não, o que foi? Está um pouquinho salgado? Pouquinho? Isso aqui está parecendo um mar morto. De tanto sal que tem nesse negócio. Falei, não, mas dá um jeito. Aí minha esposa chegou. Eu pedi auxílio. Tive que, pedir auxílio. Amor, aí a gente vai todo manso, né, amor? Houve um probleminha.
E ela foi tentar ajudar, foi pegar um pouquinho, né? Aí tem umas manhas, você pega um pouquinho de açúcar, joga dentro, para tentar tirar, bota um pouquinho d'água, mexe no negócio. Mas eu já tinha feito uma lameira, que não teve jeito. Às vezes a nossa vida é assim, nós tentamos fazer coisas, nós chegamos com as nossas receitas, chegamos e dizendo, não, pode deixar que eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer isso, eu vou colocar esse ingrediente, eu vou colocar isso, eu vou fazer aquilo outro, pode deixar que eu sei fazer. E o resultado, às vezes, é igual ao meu nhoque, é catastrófico. Às vezes nós tentamos usar recursos para amenizar aquilo que está ruim. Tentamos colocar as nossas fórmulas para tentar corrigir a nossa velha fórmula. Tem gente que tenta corrigir aquilo com outra fórmula. Não, agora eu vou botar aqui um pouco de açúcar, então eu vou botar um pouco de água, e eu vou tentar salvar, eu vou tentar fazer aquilo outro, quando na realidade a única resposta para quando situações como essa existem, é a pessoa de Cristo. Jesus é aquele que entra na nossa vida e muda tudo. Jesus pode pegar aquilo que nós julgamos ser algo dispensável já, intragável, impossível de ser digerido, prestes a ser jogado fora. Todos podem dizer, não tem jeito, já tentei fazer isso, não, já tentei arrumar aquilo. Mas Jesus é aquele ingrediente que entra e muda o gosto de tudo. Quando as águas amargas estão diante do povo, Deus chama Moisés e lhe mostra uma árvore. Hoje à noite, diante da sua amargura, talvez você esteja vivendo um momento como esse, você define o seu estado atual como uma verdadeira mara. Este ano de 2011, ele tem sido mara na minha vida, tem sido amargo, tem sido doloroso, não tenho o que fazer com ele, eu não vejo a hora de acabar. E tem gente que acha que a solução da vida é a folhinha virada no final do ano. Tem gente que acha que a solução da vida é quando o mês vira. Não, mês que vem a coisa melhora. Se Jesus não fizer parte, nada muda. O texto diz que Moisés pega esta árvore, lança sobre a água, e elas se tornam doces. Nessa nossa caminhada, por isso que a vida com Jesus, o relacionamento com Ele, a presença dEle na nossa vida, é que faz toda a diferença. Porque quando a caminhada não é de festa, às vezes a caminhada é de amargura, eu ponho um pouquinho mais de Jesus dentro dela. Quando está difícil a caminhada no relacionamento entre um marido e uma mulher, pastor, está difícil, põe um pouquinho mais de Jesus nesse relacionamento. E aquilo que parece estar sendo amargo demais, Ele tem o poder de adoçar. Por mais que a sua vida se torne aos seus próprios olhos insuportável, quem anda com Cristo, Deus sempre mostra Jesus. A resposta é sempre Cristo. A resposta é sempre o Deus vivo, que na nossa vida muda o nosso sabor. Tenho visto tantas famílias chegarem exatamente assim, amargas. Chegam na igreja com um passado difícil, vivendo um deserto e dizendo, pastor, não tem jeito, não aguento mais, não tenho o que fazer. O que fazemos? A resposta é sempre a mesma. Deus nos aponta uma cruz. É a cruz. A resposta é a cruz. Coloque a cruz dentro da sua amargura e comece a saborear o destilar das águas doces que Jesus tem o poder de criar. Que coisa boa é saber de que nessa caminhada, nessa jornada, o texto nos diz que eles saem de um tempo de festa, entram num momento de amargura, buscam ao Senhor, mas aqui dentro deste momento específico, Deus fala com Moisés e apresenta a eles um princípio maravilhoso para nos levar a um momento de usufruirmos de um tempo melhor. Olha que coisa maravilhosa que o texto nos ensina. Eles saem
de um tempo de celebração no versículo 22. Chegam no versículo de número 23, às margens de um lugar onde as águas eram amargas. Deus, pelo seu poder e pela presença figurada de Cristo, muda a situação e eles continuam caminhando. Deus lhe dá ordens para que eles obedeçam, para que eles vivam sempre atendendo à voz do Senhor e obedecendo os seus estatutos. Agora olha que coisa interessante que chega no versículo 27. Olhem como o texto ele está sempre ativo. Estão caminhando, saíram de um lugar, passam por um, e agora eles chegam a Elim. Porque tem gente que é assim, agora Deus transformou a água amarga em doce, eu vou ficar por aqui. Não, saíram das margens do Mar Vermelho, atravessam um deserto, chegam em Mara, Deus transforma, mas há uma necessidade de continuar. Agora olha que coisa bendita, depois que Cristo faz parte, eles chegam num lugar chamado Elim, onde havia 12 fontes. Olha que coisa espetacular. A vida cristã é assim mesmo. Tem dia que não tem água, tem dia que tem 12 fontes. A vida é assim. Tem dia que está seco, tem dia que você abre uma porta para você e diz, ganhei na loteria do céu acumulada. Porque, rapaz, olha, eu nunca vi tanta fonte de bênção na minha vida. Mas, meu irmão, não acostume-se, você não vai ficar lá. O texto diz que eles chegaram, acamparam ali, e o texto diz que havia 70 palmeiras. Para um corintiano, acampar num lugar desse, ninguém aguenta. Eu, se tivesse lá, dizia, aqui eu não fico, vamos caminhar, deve ter coisa melhor para frente. Porque 70 palmeiras é demais. Um corintiano ia dizer, é laço do inimigo, Moisés, vamos caminhar. A vida continua. Queridos, o que eu quero que você entenda hoje à noite é isso. É de que a vida é feita de percalços. Há dias de celebração, há dias de amargura. Mas se você tem Cristo, a amargura Ele adoça. Você caminha mais um pouco, tem muita fonte. A amargura, o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã, mas pode vir a chorar de novo, é normal. Comum. O que acontece é que eu vou necessitar caminhar. Olhe como é que começa o capítulo 16. Chegaram nas 12 fontes. Ficaram ali, Moisés, vamos fazer o seguinte, tem muita fonte aqui, isso é uma bênção, rapaz. Isso aqui é um manancial de águas. Eu nunca vi tanta fonte junto. Vamos ficar por aqui. Como é que começa o capítulo 16? Como é? Partiram de onde? De onde? O que tinha em Elim? 12 fontes de água e 70 palmeiras. Lugar bom, mas ainda não é o lugar que Deus tem para você. A nossa vida cristã é assim, ela é dinâmica. Eu choro hoje, me alegro amanhã. Celebro no dia seguinte, sinto dor uma semana depois. Mas em todas essas coisas, Paulo diz, eu sou mais do que vencedor. Eu continuo caminhando, porque eu sei que aquele que começou a boa obra vai completar. Não vai ficar nisso aqui. Fiel é o que me chama, fiel é aquele que o fará. Ele prometeu, tem coisa melhor. O que você não pode é ficar parado onde você está hoje. Não importa, dia de festa, pastor, caminha. Deus tem sonhos para a sua vida. Hoje em dia, eu preguei quarta-feira aqui, nós temos invertido a ordem, nós temos, ao invés da igreja orar dizendo, Maranata, ora Senhor Jesus, o povo está orando, olha só, fica aí Senhor Jesus. Porque o povo está querendo trazer o céu para a terra. Não, a caminhada é essa, nós somos peregrinos e forasteiros. Essa era a ordem de Deus ao povo. O povo não era da margem do Mar Vermelho, o povo não era um povo de Mara, o povo não era um povo de Elim, ele era um povo que havia sido prometido uma nova terra, assim como ele prometeu em Cristo Jesus para cada um de nós.
Enquanto isso, a gente caminha. Tem luta, a gente joga Cristo no negócio. Bota a árvore preciosa da vida, que é Cristo, dentro da minha amargura. Ele me anima, adocica a minha boca e eu continuo caminhando mais um pouquinho. Esse é o sentido aqui, queridos. Os desertos nos cansam. Jesus vem, adoça a nossa boca um pouquinho, mas não para a gente ficar deitado na rede, igual Dorival. Ficar sentado. Sabe quem é Dorival, né? Dorival Caymmi. Baianão, fica sentado na rede. Eita, coisa boa, meu rei. Não, ele adoça a nossa boca apenas para que haja um pouco mais de ânimo para a gente continuar caminhando. Depois de alguns dias, 12 fontes. Aí é uma celebração, a gente regozija, a gente tira o tamborim da bolsa de novo, a gente pega o tamborim, toca mais um pouco, e aí Deus diz, vai para frente, porque não foi para aí que eu te chamei para você ficar. Deus é um Deus que está nos chamando para estar em constante movimento. Movimento. Por isso que você solta o freio de mão da tua alma hoje à noite. Para de ficar chorando em meio a uma situação que é passageira. Vai passar. Deus tem promessa para você. Você chora hoje, alegra-se daqui uma semana. Daqui 3 anos, chora. Não tem problema. Cristo na sua vida transforma a sua realidade. Esse é o Evangelho, queridos. O Evangelho é isso. Não é que nós vamos ter frevo o ano inteiro. Lutas difíceis. Eu tenho as minhas. Não faça essa cara porque eu sei que você tem as suas. Às vezes você acha que as suas são as piores do que o mundo inteiro, até que você se depara com uma que é 20 vezes pior que a sua. E a gente pega Cristo no nosso momento de Mara. E Jesus faz igual a apresentadora, transforma em Mara Maravilha. Era Mara, mas virou Maravilha. É assim. Cristo vem, e aquilo que a gente achava que era o nosso fim, ele diz, toma um pouquinho de água doce. E continua caminhando, porque eu ainda não terminei o que eu comecei na sua história. Você continua caminhando. Vai ter dia difícil, vai ter dia que é pesado demais, mas eis que sou contigo. Cristo nos disse, todos os dias. Ponha Cristo mais presente na sua vida. Se você não tem, Cristo está disponível. O Espírito Santo, assim como fez com Moisés ali. Deus mostra a Moisés uma árvore. O Espírito Santo hoje à noite mostra Cristo para você. E ele aponta para a cruz e diz, está ali o segredo para a sua amargura. Ponha essa pessoa na tua casa, no teu coração, na tua história. Ele vai te adoçar e você continua caminhando, seguindo os seus estatutos, guardando os seus mandamentos. Daqui a pouco tem um pouco mais de fonte. Daqui a pouco tem algumas palmeiras, mas você não para. Você tem que ficar, como eu já citei o Corinthians aqui. Eu já blasfemei publicamente. Você tem que ficar igual a torcida do Corinthians fica. Como é que é? Não para, não para, não para. Não é assim que eles ficam? Não para, não para, não para. Eu vou ficar aqui do púlpito cantando para alguns crentes. Não para, não para, não para. Não para, não para. Para de ficar reclamando, continua caminhando. Deus tem promessa para você. Há uma Jerusalém celestial, há dias melhores, há uma promessa para cada um de nós aqui hoje à noite, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Fica de pé aí, eu quero orar com você hoje à noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez hoje à noite seja dia de você partir de algum lugar. E talvez você precise o que Moisés fez com o povo. Ele fez o povo partir. Hoje Jesus talvez precise dar tranco aqui em gente que está empacado. Porque tem gente que puxa o freio de mão, engata primeiro e ainda põe um tijolo na frente do pneu. Isso daqui eu não saio. Mas hoje a palavra de Deus quer te empurrar, diz sai.
para frente. Não foi isso que eu sonhei para você. Não, esses não são os planos que eu tenho para a sua vida. Vai em frente, a água está amarga. Põe a minha pessoa no meio dessa história. E bebe um pouco, renove as suas forças e caminhe mais um pouco. Tem coisa melhor na frente. Vai chegar um lugar aonde não vai ter só 70 palmeiras. O texto diz que eles então, ao chegarem às margens de Canaã, a Bíblia diz que eles mandam 12 espias. Os espias vão observar a terra prometida e eles voltam com uma pequena amostra. O camarada vem trazendo um figão. Já imaginou o figo? Se algum produtor de valinhos descobre a semente, vem com um figão grande. Outros vêm com cachos enormes de uvas. Porque é isso que Deus tem. Deus tem promessa melhor para você. Pare de ficar focado no momento, nessa situação que é temporal. Paulo diz, não atentando nas coisas que se veem, porque elas são passageiras. Vai passar. Vai passar o momento de celebrar no tamborim. Vai passar, viu, irmão? Mas também vai passar a água amarga. Vai passar. Porque com Jesus, o que importa é a eternidade. É lá na frente. Não é o agora. Vida com Cristo não é para a gente viver intensamente, para receber recompensas nessa vida. Cristo dá uma palavra aos seus seguidores dizendo que nós devemos acumular a nossa riqueza nos céus, aonde nem a traça, nem a ferrugem podem corroer. É lá. É lá. Os meus olhos estão fixos na promessa que Ele me deu. Enquanto isso, eu continuo colocando Cristo na minha vida. Quando a coisa fica difícil demais, eu ponho a árvore que é Cristo dentro da minha história. E Ele transforma aquilo que é um momento de amargura em um alívio para minha alma. E eu caminho um pouco mais. E aí aquela noite de desespero, aquela semana que você achou que era a última da sua vida. Eu sei que você já chegou em dias assim. Eu já tive dias assim. Em que eu achei que daquela noite eu não passava. Ah, mas quando Jesus entra em cena, Ele dá uma paz que o mundo não pode dar. Ele vem e transforma a amargura da alma em doçura. E Ele vem e diz para você, caminha mais um pouco. Caminha mais um pouco. Vai passar. Aí daqui a pouco a gente vê 12 fontes, 70 palmeiras, e a gente se anima mais um pouco. A gente diz, Jesus, agora está bom demais. Aí ele diz, pois é, mas você continua caminhando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Eu quero orar com você hoje à noite. Eu quero convidá-la a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu quero fazer um convite a você que aqui está. Talvez você esteja aqui vivendo um momento de profunda amargura. Você já teve tempos de festas e pensou que era isso. Mas o tempo da amargura chegou. E você parou. Você está estagnado. Você só fica se lembrando de coisas de 3 dias, meses, anos, 3 décadas atrás. E você está questionando, o que eu vou beber? Do que eu vou viver? Como é que vai ser a minha vida? Deus te trouxe aqui para te mostrar Cristo. E dizer que Ele é a resposta. Que se você lançá-lo sobre a sua vida, sobre a amargura do seu coração, Ele vai mudar a tua história. Tem casais aqui hoje à noite, que o casamento é uma amargura. Você já teve dias de festas, você já teve dias de celebração com o seu cônjuge, mas você atravessou um deserto, e parou num dia chamado Mara. Jesus está aqui hoje. E Ele pede para que você coloque-o na sua casa, nesse seu casamento. Ele vai adoçar a sua vida.
E Ele vai dizer para você: vamos caminhar, dias melhores virão. Eu tenho promessa para a sua vida, eu tenho sonhos para você. Por isso, de olhos fechados e cabeça curvada, se você precisa dessa